Provérbios 3:21. Diz assim minha Bíblia: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Vou ler de novo: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Quero falar hoje sobre volte ao equilíbrio. Lá no jardim do Éden, estava tudo sincronizado, equalizado, masterizado. Estava tudo redondinho lá no Éden. A sintonia entre o homem e a mulher estava perfeita. A sintonia entre a natureza e o homem. Animais não agrediam o homem não agredia animais. A sintonia entre Deus e os homens era perfeita, entre Deus e a natureza. Tudo redondo, tudo perfeito, tudo maravilhoso, tudo equilibrado. Mas entrou o pecado. Foi por causa daquela fruta? Foi antes da fruta. Deus na verdade disse assim: eu não quero que vocês cheguem nem perto, e eu não quero que vocês toquem, muito menos comer. Então o pecado não aconteceu quando eles comeram. O pecado aconteceu quando eles ficaram ali em volta falando assim: eu não estou vendo demônio, É igual você quando fica curtindo umas fotos que não devia, né? Colocando comentário em foto de gente aí que não pode. A gente fica rodeando. Uma hora dá errado. E deu errado. E deu tão errado que o ser humano perdeu a coisa mais importante do mundo, que não foi o paraíso. O paraíso, gente, é nada. Perdeu a presença de Deus. Isso foi terrível. E assim que saiu imagina isso, gente. Saíram do jardim, saíram da presença, um irmão mata o outro. Eu estou falando isso até para te consolar. Você que entrou aqui com a sua família toda zoada. Você que entrou aqui falando assim: gente, se eu tivesse uma hora para conversar com o pastor, ia ser pouco, que a minha família é a faixa de Gaza. Deixa eu te falar uma coisa. Falou, é assim desde o princípio. Os moleques que viram Deus, um matou o outro. E adivinha por quê? Matou por causa de culto. Os dois fizeram um culto. Deus gostou mais do culto do outro do que do outro. O outro falou assim: então vamos matar você. Aí matou. É assim. Tem sido assim. Vai ser assim. O homem voltou a cansar. O homem voltou a morrer. Adão e Eva começaram a discutir. Os animais se voltaram contra o homem se voltou contra os animais. A natureza, gente, a natureza está desequilibrada. Está tudo fora do lugar por causa do pecado. Por mais que eu fique aqui a noite inteira falando do pecado, nós nunca vamos conseguir entender o quanto isso tirou a gente do equilíbrio, colocou a gente fora de sintonia, até com a gente mesmo. Hoje a maioria de nós não consegue detectar que a gente não está bem. A gente não consegue nem se autoavaliar, que dirá avaliar o mundo, que dirá avaliar a nossa relação com Deus. A gente não consegue sentir nada. Nós somos assim sabotados por nós mesmos. Esse desequilíbrio, quer ver? Um desequilíbrio, são vários. Desequilíbrio hormonal. Você vai no médico, o médico fala assim: você está precisando de repor hormônio. Eu perdi o hormônio. Que dia? Eu nunca vi hormônio cair de mim, não. Perdeu. Você foi andando aí, foi perdendo. Às vezes o que você está chamando de demônio é hormônio. É primo, mas não é a mesma coisa. Só fazer uma reposição resolve. Às vezes, sabe o que é desequilíbrio que tem? Ecológico. Eu vi esses dias na África, tinha um sapo que ficava na beira de um certo rio lá. Esse sapo comia os grilos. Esse sapo teve um frio lá fora do normal, matou o sapo. Resultado, o grilo multiplicou, comeu toda a plantação e os seres humanos estavam morrendo de fome por causa da falta de um sapo. É o equilíbrio ecológico. Foi embora. O que mais? Desequilíbrio físico. As doenças. A própria tontura. Não era para a gente ficar tonto, gente. Ficar tonto. Ai, a minha labirintite. Ai, me socorre, Margarete, estou tonta. Por quê?
Porque a gente hoje, literalmente, está desequilibrado. Desequilíbrio financeiro, profissional. Falei isso aqui outro dia. A pessoa ganha 2.000, mas ela não consegue viver dentro do 2.000. Ela vive com mais, ela gasta mais. Só que isso vai virando uma bola de neve. Está falando aqui a pessoa que fez isso muito. É um desequilíbrio. O que mais? Desequilíbrio emocional, dificuldade de concentração, insônia, dor no corpo, irritabilidade, vontade de matar os outros. Homem não tem TPM. Mas daqui a 29 dias a gente completa 31 anos de casado. Eu aprendi um pouquinho sobre TPM. Muitas vezes os homens vivem na TPM, porque a mulher muitas vezes tem um momento onde ela está emocionalmente diferente, mas o homem muitas vezes vive isso o tempo todo. Desequilíbrio. Eu posso ficar falando aqui até amanhã de tanto desequilíbrio que tem. Para onde a gente olha, a gente vê desequilíbrio. Por isso, nós somos uma geração desequilibrada. E o convite do Evangelho é: volte ao equilíbrio. Vem cá. É interessante porque os 9 primeiros capítulos de Provérbios é o livro que os burros mais têm que ler, gente. Quem é burro aqui fora eu? Deixa eu ver. Aqui, pensa num burro. Sou eu. Acho que ninguém aqui leu Provérbios mais do que eu. E eu vou lá certinho em tudo que eu li e faço o contrário às vezes. Os 9 primeiros capítulos de Provérbios é um pai falando para o filho. Por isso que está dizendo: filho meu, não perde a sensatez nem o equilíbrio, não os perca de vista. Jesus nessa noite está dizendo assim: você está vivendo nas extremidades, você está vivendo nos excessos. Eu quero te trazer para uma vida equilibrada. Só o Evangelho, gente, só Jesus, só o Espírito Santo consegue fazer a gente levantar pela manhã em paz, chegar até meio-dia em paz. Deu 3 horas da tarde, você quis tomar aquele café porque os seus olhos estão começando a fechar, você não tem um café, mas você continua em paz. Aí deu 6 horas da tarde, você continua em paz e você vai dormir em paz. Quem quer viver essa paz que só Jesus pode nos dar? Ele pode dar. Ele morreu por isso, para nos devolver a paz. Eu gosto de uma passagem bíblica, quando Jesus fez um milagre no sábado. Não sei se você sabe, a palavra sábado significa descanso, Shabat. Shabat no hebraico é descanso. Aí os fariseus, toda pessoa chata que você vê é um fariseu. Não olha para o lado agora não, olha para frente. Os fariseus chatos chegaram e falaram assim: o senhor curou no sábado? Ele falou assim: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, porque o Filho do homem é Senhor até do sábado. Sabe o que Jesus estava dizendo nesse texto? Eu sou o dono do descanso. Vinde a mim todos que estão desequilibrados, cansados, afadigados, e eu vos equalizarei. Eu vou sintonizar você de novo. Eu vou colocar você numa frequência fina com o céu. Eu vou fazer você viver dentro do projeto que Deus tem para o seu coração. Mas hoje a gente vê os seres humanos no extremo. Todo extremo é errado, gente, todo. Pega aí uma coisa boa, orar. Se a pessoa só fica orando, está errado. Pega uma coisa boa. Sabe o que eu li esses dias? Mulher não suporta homem que só fica babando elas. Ai, você é linda. Ai, eu não vivo sem você. Ai. Ela fala: ai! Eu queria homem. Não, esse negócio não está certo não. Engrossa essa voz aí. Pensa coisas boas, gente. Fazer ação social. Tudo que você fizer pode virar um exagero e pode se tornar uma doença. Você quer ver uma? Internet. Eu já falei aqui, o brasileiro é o segundo povo que mais fica online no mundo. Só perde para a África do Sul. Cerca de 9 horas e 17 minutos nós ficamos online, sendo que no celular é cerca de 4 horas e 27 minutos. A gente vive conectado. É um exagero.
É um desequilíbrio. Comida. Tá triste, come. Tá alegre, come. Não tá nada, come. Venci! Vamos comer! Tô triste, me dá esse sorvete aqui, desgraça. Meu time perdeu! Porcaria! Tem que morrer, essa peste! Me dá uma pizza aí, calabresa. Esses dias eu vi um meme. O cara pedindo um monte de sanduíche, um monte de batata frita, um monte de coisa, e falando: Senhor Deus, abençoe essa comida. E Jesus do lado assim: Essa vai te matar. Quem sabe você está aqui, você não bebe, não fuma, mas você, meu amor, é uma loucura para comer. Por isso que uma das disciplinas cristãs mais importantes é o Outro exagero, a obra de Deus. Eu já vi incontáveis pastores, homens e mulheres de Deus maravilhosos, perder a família, perder tudo, porque se casaram com a obra de Deus e esqueceram do Deus da obra. Pode se tornar um exagero. Não, eu estou fazendo pela igreja, a casa de Deus merece meu tempo, merece meu tudo. Vai lá e se lasca. Vários amigos meus já chegaram perto de mim e falaram assim: alguém já morreu pela igreja, tá? Você não precisa de morrer por ela, não. Alguém falou ali comigo: parabéns, Lucinho, chegou seu segundo netinho, a sua família é um exemplo, seus filhos estão no ministério, e a sua família. Eu falei assim: é milagre, tá? Não tem muito a ver comigo, não. Eu saí endoidando aí, fiquei uns 30 anos correndo, igual psicopata, achando que eu ia salvar o mundo sozinho. Exagero. Desequilíbrio. Depressão. Sabia que a depressão é um desequilíbrio? Tudo bem que a depressão tem muitas causas, mas a depressão nada mais é do que o desequilíbrio. Tanto é que geralmente quando você vai no psicólogo, psiquiatra, principalmente psiquiatra, ele fala com você assim: sua serotonina está baixa, nós temos que te dar algum remédio para voltar, o seu nível está desregulado. Geralmente não é o remédio a primeira opção, geralmente não é só remédio, geralmente é um monte de causas, mas que ela pode ser definida como desequilíbrio. Que mais? Namoro, sexo. Gente, a pessoa quando não está apaixonada, ela fica assim: não aguento ver esse casalzinho. Aí quando está apaixonada, só fala nisso. Isso tudo é isso. Onde você está? 250 mensagens um para o outro. Ai meu Deus, você não respondeu. Faz FaceTime. Esses dias eu estava perto de uma pessoa que estava namorando uma outra insegura. Gente, namorar gente segura é muito. Você tem que fazer FaceTime para você mostrar que você não está beijando ninguém. Você não está. Olha aqui, estou no vaso mesmo fazendo cocô, olha. Está sentindo o cheiro? Tem algum lugar que a gente usa mais o celular do que no vaso? Não tem, né, gente? O vaso sanitário é um antes do celular e é outro depois. Coisa linda. Sexo é uma bênção. Vai viver de sexo. Eu conto ou vocês contam, gente? Eu vou te falar. Que a pessoa é solteira. Eu sou o Tarzan. Você vai ver comigo. Manda nos peitos aqui, ó. Ei, meu filho. Fala nada não, que estão gravando. Ser fitness. A pessoa cisma de ser, beleza, a pessoa não está treinando nada, aí começa a treinar demais. As pessoas vivem, gente, olha para mim. As pessoas ou estão bem do lado de cá. Eu sou feio, ninguém me ama. Eu não quero saber do meu corpo. Não estou nem aí se eu estou apaixonado ou não estou, se eu não tenho ninguém. Ou elas estão do lado de cá, são narcisistas. Tudo é meu, eu quero ficar linda, eu quero ficar maravilhoso. Não, porque tudo eu. A verdade não está nem lá nem cá. A verdade está no equilíbrio. A verdade está no centro. E o centro é Jesus. Só Jesus consegue tirar a gente dos extremos. Só Jesus consegue tirar a gente de uma vida. A gente tem essa mania de viver na beirada. Esses dias eu estava num lugar, era uma montanha,
E o miserável do menino que estava comigo só ficava na beirada. Eu falei: ô Zé, sai daí, isso. Você está me dando gastura demais. Não, aqui tem nada não. Falei: sai daí. Uma coisa é você chegar lá e olhar, outra coisa é ficar. Uma hora a gente cai. O problema do desequilíbrio é que a gente cai. Assistir série, tem gente que... A pessoa falou comigo assim: eu assisti uma série ontem maravilhosa. E qual? Quando a pessoa falou, eu falei assim: mas essa série aí tem o quê? Uns 30 capítulos? Foi, eu vi tudo. Eu olhei para aquela dorameira e falei: sai dela, Coreia do Sul. Dormir é bom assim ou não, gente? Eu já fiz uma enquete, para mim está fechado. Dormir é melhor que comer. Quem concorda? Não precisa concordar, eu sei que é. Quem concorda, respira. É melhor. Eu brigava com a minha mãe, que eu falava que comer era melhor que dormir. E a minha mãe: meu filho, dormir é melhor. Aí um dia minha mãe ficou com raiva e falou assim: ô seu burro, quem dorme mata a fome, mas quem come não mata o sono. Eu fiquei uns 2 dias assim. 2 dias depois eu entendi. Falei: ela está certa. Então aí, ó, até uma dica para você: tá com fome? Dorme. Ficar só na cama. Ou então só trabalhar. Só correr. Não, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer mais alguma coisa. Eu não posso parar e curtir 5 minutos, que eu tenho que produzir o tempo todo. Vai morrer. E antes de morrer, vai ter burnout, vai ter depressão, vai ter que tomar remédio, vai vir falar com o pastor que é demônio, e os demônios assim, ó. Falar e calar. Já viu as pessoas como é que são? Ou elas falam... Ou então: o que você tem, fulano? Não. A minha chakra. Excessos, desequilíbrios. Mas o conselho bíblico para a gente, sabe qual é? Eclesiastes capítulo 3: há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Tem tempo para abraçar, tem tempo para afastar, tem tempo de guerra, tem tempo de paz, tem tempo de perder, tem tempo de ganhar. Não, pastor, então eu estou só no tempo de perder até agora. Não está não. Se você tivesse no tempo de perder, você tinha ficado em 2020. A pandemia tinha te levado. Se você está sentado aqui vivo, o seu pulmão foi mais forte. Jesus tocou você, te abençoou, e você está aqui hoje porque Ele tem um propósito na sua vida, na sua história. A Bíblia nos mostra algumas pessoas desequilibradas. Moisés era desequilibrado para trabalhar. A Bíblia diz que o povo ficava de manhãzinha até de noite de pé diante de Moisés, e Moisés julgando as causas. Aí o sogro dele falou: você vai morrer e vai matar o povo. É o famoso conselho de Jetro. O que Jetro falou com Moisés? Pega os homens mais inteligentes e sábios, põe a sua mão sobre eles, e eles vão julgar as causas. Você só vai pegar os rabos de foguete. Compulsivo para trabalhar. Outro desequilibrado, Sansão, desequilibrado para sexo. Sansão, gente, ele tinha realmente problema. Juízes capítulo 16, verso 1, sabe o que está lá? Sansão chegou em Gaza, viu uma mulher bonita e falou com o pai dele assim: eu quero ela. Está aparecendo algumas pessoas aqui do Brasil, não está aparecendo? Só de ver assim já fala assim: a pessoa apaixona 20 vezes no mês. Não olha para o lado. É uma compulsão. Tem uma linha aí que separa você ser um maníaco sexual, mas também tem gente que está para baixo também. Está casado. A pessoa, gente, um rapaz de 26 anos amar uma mulher de 24, casada há 2 anos, vieram falar comigo: pastor, a gente queria conversar com você, a gente está assim. Eu falei: o que está acontecendo? Não, a gente só namora uma vez por mês. Falei: você tem quantos anos? 26. E você tem 24? Falei: não. Vocês vão procurar um médico, vocês vão fazer alguma coisa. Tomar testosterona, beber
Alguma coisa. Conhaque não, mas não tem explicação. Vocês são dois jovens. Era para ser dois psicopatas, dois tarados. Pois é, a gente trabalha muito. Falei, não, vocês estão com papo de tiozão da minha idade. Não. Tem alguma coisa errada. Está errado sim ou não, gente? Está errado. Sansão era assim. Elias, desequilibrado emocionalmente. Num dia fazia chover fogo do céu, no outro corria para o deserto, igual uma gazela, sentou debaixo de uma árvore e falou: ai Senhor, me mata, porque a Jeza falou que quer me matar. Você venceu os 800 profetas, 400 profetas de Baal, 400 profetas de Aserá, e agora está pagando pau por uma feiticeira. Eu não sei você, gente, mas Elias, cara, o cara não morreu. Desequilibrado emocionalmente. Quem sabe você está aqui totalmente desequilibrado nas suas emoções. Quem mais? Pedro, desequilibrado no temperamento. Pedro era totalmente descompensado. Na mesma hora que ele falava assim: Jesus, você é demais, ele falava uma besteira, Jesus fala: cala a boca, Satanás. No mesmo texto, no mesmo versículo. Senhor, eu estou disposto a morrer por ti. Jesus falava assim: daqui a 3 horas você vai me negar. E é 3 vezes. E não é para gente importante não, é para uma diarista. Você vai me negar para uma empregada. Você vai me negar. Não, contigo eu vou até a morte. 3 horas depois estava chorando, que tinha negado Jesus. Quem sabe você está aqui, você é assim. Aí você fala: ai, os homens não prestam, ai, não tem mulher que presta. Não, é porque as pessoas têm medo do seu temperamento. Tem medo. Ah, pastor, eu peguei o temperamento desequilibrado da casa do papai. Não me interessa. O Espírito Santo está aqui hoje para domesticar você. É melhor, gente, fala sério, é melhor você ter razão ou ter gente? Tem gente que, se não mudar, vou falar aqui uma coisa que seu pai e sua mãe estão lá na casa deles orando para eu falar aqui para você. Tem gente que, se não mudar, vai morrer com a razão, e só com a razão. Porque ninguém vai conseguir chegar com você até o fim, não. Não sabe pedir um perdão, não sabe ouvir o outro terminar uma frase. Por quê? O temperamento é um vulcão o tempo todo. Tem razão. Não, calma. Isso é um desequilíbrio. Pedro era doido. Marta, desequilibrada nas prioridades. Eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer. Gente, Marta não fez nada errado. Ela escolheu uma boa parte. Ela estava servindo Jesus e os discípulos, sim ou não? Sim. Ela não estava matando ninguém, nem pecando, não. Ela não estava pondo vídeo no OnlyFans, não. Mas a irmã dela escolheu algo melhor: ficar aos pés do mestre. Quem entende o que eu estou falando aqui? Quem sabe você está aqui, você tem prioridades desequilibradas. Esses dias eu encontrei um homem de 60 anos de idade. Eu falei com ele assim, muito crente. Eu falei com ele: qual é o seu sonho? Ele falou: ser bilionário. Fiquei olhando assim para ele. Meu coração encheu de dó. Sabe quando você tem dó? Eu pensei em falar. Eu estou nessa fase que eu penso em falar as coisas, mas não falo mais. Antigamente eu falava. Agora, quase que eu falei para ele assim: você lembra o país onde você está morando? Você não lembra? Aqui é Brasil. Brasil. No bilionário em Brasil. Never. Não há bilionários em Brasil. E a minha dó de ver uma pessoa de 60 anos que não está. Gente, sabe o que uma pessoa de 60 anos tem que estar preocupada? Com a próxima, com as gerações que estão chegando, mano. Por que eu fiquei 2 semanas no interior para ver um neto meu nascer? Eu estava falando com o pastor Lázaro, nosso missionário lá no Nepal, e cuida aí das nossas missões. Eu falei com ele que mais difícil que ganhar a Índia, a China e a Coreia para Jesus é ganhar a sala, a copa, o quarto e a cozinha. Muitas vezes Deus está te mandando em missões do interior da sua casa. Ganhar muitas vezes a sua casa é mais difícil que ganhar as nações. Tem o tempo de conquistar fora? Tem.
Mas a maior conquista que eu e você podemos ter é dentro de casa. Mas o desequilíbrio entorta as nossas prioridades todas. Que mais? Judas, desequilibrado financeiramente. O cara era doido com dinheiro, vendeu. Gente, Judas é a prova que você pode ter o melhor pastor, o maior amor, o maior cuidado, o maior perdoador, e ir para o inferno. Por isso, se você que está me assistindo aqui agora, deixa eu falar com você que está me assistindo aqui agora. Dá um close aqui em mim, por favor. Você que está me assistindo aqui agora e não vem à igreja, eu estou desengrejado, esse pastor não me visitou, ninguém me... Igreja erra mesmo. Os 12 apóstolos erraram, nós não vamos errar. Mas colocar sobre a igreja a culpa da sua frieza espiritual, cada um vai ter que prestar conta de si mesmo a Deus. Pega os seus pedaços, seus caquinhos, varre numa pá e vem os caquinhos para o culto. Eu já vim para cá muitas vezes os caquinhos. Sentei aqui, só chorava. Chorava. Eu lembro que um dia o pastor Márcio estava pregando e ele fez apelo. Eu vim na frente. Aí o povo veio à frente aceitando Jesus, eu vim junto. Aí o pessoal achou que eu estava vindo cuidar dos novos convertidos. Não, eu estava ali porque eu estava... Jesus, me aceita aí de novo aí, por favor. Está muito bravo hoje. Aí uma pessoa que estava aqui tirou a foto, deu chorando, igual uma criança, vem aqui. Eu peguei e ampliei essa foto desse tamanho. Eu tenho essa foto comigo. Você tem que pregar o evangelho para você mesmo todo dia. Porque se você não falar de Jesus para você mesmo todo dia a sua tendência é levantar bacana e ir desequilibrando ao longo do dia e terminar o dia completamente zoado. Judas era assim, infeliz. Todo desequilíbrio é gerado por duas coisas: ou por excesso ou por faltas. O que está faltando na sua vida? O que está sobrando demais na sua vida? Cuidado com as faltas e com os excessos. O desequilíbrio traz projetos começados e não terminados, sentimento de competição e de frustração, traz para a gente queda. Por quê? Porque se você fica sempre na beirada, você nunca se sustenta. Nunca. Você nunca para em pé. Eu nunca vi um banquinho de 2 pés. Eu só vi banquinho de 3 pés até hoje. Sim ou não? É assim ou não é? A única coisa que eu já vi ficar de pé em 2 pés é ser humano. Mesmo assim, se a gente ficar muito tempo parado num lugar só, a gente não aguenta não. Vai doendo. Então como é que a gente faz para se reequilibrar? Quem reequilibra a gente chama-se Espírito Santo. Não somente a gente, o Espírito Santo reequilibra tudo. Qual é o verso 2 da Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava. Sabe o que significa aquele verso ali? Literalmente, o Espírito Santo estava pondo as coisas em ordem na criação. Se Ele dá conta da criação, das estrelas, dos mares, dos cosmos, que dirá dos meus sentimentos, da sua vida, da minha família, do seu emprego, do seu cabelo, da sua vida emocional, da sua grana, do seu ministério. Ele está aqui nessa noite para equilibrar a gente novamente. E o segredo para isso está lá em Mateus 22, 34 a 30. É o banquinho, né? É o tripé que eu falei aqui agora. Nós temos pelo menos 3 coisas equilibradas. O Espírito de Deus tem que equilibrar 3 coisas na nossa vida para a gente viver uma vida equilibrada. Quando perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento, Ele falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao próximo como? Então a resposta foi tripla. O que nós precisamos para viver uma vida equilibrada? Primeiro, você precisa ter um relacionamento de amor com você. Para de se xingar, para de se odiar, para de se achar um burro, para de achar que a culpa é minha, eu mereço, eu sou um ferrado, eu sou de uma família lascada, eu mereço mesmo. Olha o que eu fiz ano passado, olha o que eu fiz 10 anos atrás. Não, gente, para. Já tem a palavra hebraica para Satanás é acusador. Se você se autoacusa, se você é o sabotador de você mesmo, também você não vai levantar de manhã e falar assim: eu sou o cara, eu mereço. Não, a Bíblia diz: cada um tenha de si mesmo o pensamento que lhe é devido.
Em outras palavras, você sabe seus defeitos, mas sabe também suas qualidades. Esse autoconhecimento é fantástico, porque aí você começa a se amar. Você começa a se olhar no espelho e falar assim: bobinho, oi, muda esse temperamento, muda, melhora, calma. E você vai mudando. Engraçado que a gente vai ficando mais velho, as coisas vão mudando. Por isso que ficar velho é bom. Eu e a Patrícia esses dias fizemos um negócio. A gente foi num lugar e a gente não estava muito afim de ir nesse lugar. E quando a gente chegou lá, ou ela ou eu, ou os dois ia falar. Mas aí a gente olhou um para o outro, tipo assim. Quando a gente saiu, eu fiquei com tanto orgulho de não ter feito nada e nem falado nada. Eu falei assim: tá mudando, né, bicho velho? Tá mudando. E aí você começa a se apreciar. Você precisa voltar a amar você. Mas como é que eu vou me amar? É fácil, amor. Só olhar para a cruz. Qual é o seu preço? O seu preço é um Deus crucificado. Quando você pensar: eu não valho nada, eu sou uma desgraça, eu mereço sofrer, morrer. Olhe para a cruz. O próprio Deus pregado numa cruz, por mim e por você. Max Lucado dizia que se Deus tivesse uma carteira, sua fotinha estaria dentro dela. E se Deus tivesse uma geladeira, todo dia Ele ia colocar recadinho com imã pregado para mim e para você. E ele diz ainda que se fosse você o único habitante na face da terra, Jesus ainda teria vindo e morrido unicamente por você. Esse é o valor que nós temos. Então cuide da sua saúde, divirta-se, admire-se, ame-se, cuide de você, batalhe pelos seus sonhos, estude, trabalhe, volte a se amar. Segunda coisa que a gente tem que mudar: nosso relacionamento com Deus. Não é assim, gente, ai Deus, eu estou aqui, ai Senhor, eu estou entrando na tua santa presença tão arrebentado. Não, Ele já sabe tudo. Eu queria um dia gravar minha oração e mostrar para vocês aqui, mas não pode, senão ia ser, acho que as pessoas iam me processar em nome de Deus. Porque hoje as pessoas estão assim, gente, traficar hoje não é crime, ser de facção não é crime, tá? Estuprar não é crime. Sabe o que é crime? Falar. Nesse país aqui, se você falar, você vai preso, tá? Por isso, ore por mim, sempre, pelo pastor Flavinho, ore por nós. Léo Lins, vai orando pela gente aí, todos nós, né? Se você começar a falar qualquer coisa, você vai preso. Quem sente a mesma coisa que eu aqui? Seu advogado, você não levanta a mão porque o seu advogado está caro? Pode levantar a mão. Eu sinto isso. Eu sinto isso. Então, nós precisamos voltar a relacionar com Deus como um pai. E não como um patrão, não como um cara que te cobra, não como um cara que quer te matar. Não, você tem que voltar a orar, voltar a ler sua Bíblia, voltar a meditar no amor dele, a se envolver na igreja. Pai, eu te amo. Bom dia, eu abro o olho todo dia, gente, eu jogo um beijo. Eu jogo uns 10 beijos para Jesus por dia. Faço coração para ele, tiro ele para dançar no meu quartinho de oração assim, eu e ele. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostrar para esse povo, faz igual Ronivon, que há Deus em Israel. Sidney Magal entrar em você e você. Você sabia que Jesus gosta de gente original? João capítulo 2, a Bíblia diz assim: Jesus não se deixava enganar por ninguém, porque ele sabia o que já havia dentro do homem. Jesus olha para uma oração e fala assim: ixi, mas se você for você e começar a ter um relacionamento real com Deus vivo, sabe o que é a coisa mais importante que você tem que fazer na vida? Deixar Deus te amar. Deixa Deus te amar. Vai experimentando esse amor. Cada dia você vai levantando mais amado, mais amada. Aí o amor de um homem vira só um acessório. O amor de uma mulher vira só um acessório. Não é a coisa principal mais. E o terceiro pezinho aí é amar as pessoas.
Eu conheço muita gente que se ama e ama a Deus, mas elas têm uma teologia só vertical, nada horizontal. Sabe como é que elas são com as pessoas? Mata mesmo, Jesus, rebenta, acaba mesmo com esse negócio. Eu vi ontem um vídeo de um homem orando na porta da igreja: Deus, arrebenta essa cidade, mata essa cidade, manda as suas pestes nessa cidade. Eu falei: gente, esse cara está orando para Satanás, porque não pode ser para Jesus. As pessoas são bacanas com Deus, perdoa, ama com Deus, mas a espiritualidade delas não serve para a direita nem para a esquerda. Não consegue perdoar o irmão, não consegue perdoar a igreja, não consegue perdoar o pai, não consegue perdoar o pastor, não consegue perdoar o patrão, não consegue. Homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Até quando você vai ficar nesse discurso de novela? Novela que ensina isso. A mulher hoje só quer saber de homem, quer dizer, a homem hoje só quer pegar as novinhas. Muda. Isso é um discurso que a cultura está te dando. Pode ser assim aí fora, o tanto que for, mas no meu caso e no seu, nós vamos encontrar uma pessoa e nós vamos viver com essa pessoa e nós vamos ser felizes com essa pessoa. Eu não acredito mais, pastor, eu estou desiludida, é muito chifre, é muita, sabe? Então está aqui eu e a Paty, 31 anos que a gente vai completar agora, e tem aqui mais um monte de gente casada há muito tempo aqui, e eu estou te falando, se você perdoar e for uma pessoa que conseguir entender e amar as pessoas, e entender que muitas vezes elas também estão desequilibradas como você, Deus vai te ajudar a amar as pessoas e cuidar delas e fazer o bem para elas. Quem quer ser uma resposta na vida das pessoas aqui? A melhor noite de sono que você pode dormir. Hoje eu fui cortar o cabelo, gente, não estou saindo, chinelo e bermuda de flor. Um senhor me para: você é o pastor Lucinho? Sou. Eu vim aqui cortar o cabelo, deixa eu só falar um negócio. 2012, eu vi você pregando. Eu ia divorciar, Deus fez um negócio na minha vida, não divorciei mais, porque eu ouvi sua pregação. Você lembra? Eu falei: lógico que não. Lógico que não. Se eu lembrasse, eu nem... né? Duas perguntas que eu mais me farrava: você lembra de mim, pastor? Lógico que eu não lembro. Não lembro mesmo. Não me pergunta. Toda hora eu vejo um milhão de gente. E quantos anos você acha que eu tenho? Gente, uma pergunta para sua avó: quantos anos você acha que você tem? Eu tenho ódio dessas duas perguntas. Já vi que no final do culto vai vir 1 milhão me fazer essas perguntas aqui, né? Eu não sei, eu sempre erro. A última pessoa que me perguntou isso, eu falei: 2 anos. Você tem 2. Só para eu não errar. Então, amar as pessoas é resultado do seu amor por Deus e do seu amor por você, porque você vai amar o próximo como a si mesmo. Se você viver esses 3 amores, qual é a cura para o desequilíbrio? Amor. E amor não é um sentimento, nem um emoji. Amor é uma pessoa, e o nome dele é Jesus. Tem um tanto de gente querendo se equilibrar. Olha, eu conheço um monte de gente que é 10 em uma coisa e 0 em tudo que o resto. É melhor a gente ser 7 em tudo, não é melhor? É melhor. Eu, gente, tirava 10 em tudo na escola, mas matemática eu tomava 0. Eu quase bombava por causa de uma matéria. Não adianta a gente ser assim: eu sou maravilhoso em tudo, mas nisso aqui eu sou muito ruim. Não, Deus quer mudar isso também. Então, que conselhos eu te dou? Volte para o meio. Saia da beirada, faz uma análise do que está em excesso na sua vida, ou o que está faltando. Você está assistindo televisão demais, você está no celular demais, você está comendo demais, você não está treinando nada, você está falando mal dos outros. Saia dessa posição, saia da beirada. Segundo, faça de tudo um pouco. Um dia perfeito, gente, é um dia onde você faz um pouquinho de tudo. É um dia onde você trabalha, é um dia onde você lê um livro, é um dia onde você medita na Bíblia, é um dia onde você ajuda na casa, é um dia onde você diverte um pouco, é um dia onde você ora, é um dia onde você brinca com as crianças, é um dia onde você, sei lá, para na frente do espelho e fala assim: eu vou cortar esse cabelo. Você tem que fazer alguma coisa por você. Você tem que cuidar de você. Um dia bem vivido não é: hoje eu treinei 4 horas. Para quê? Era melhor dividir isso, fatiar isso. Que outro conselho eu te dou? Comece algo novo sem deixar o algo velho. Coloque coisas novas na sua vida.
Eu sei que, por exemplo, a minha filha lá, acabou de dar à luz, ela tem que dar atenção quase que 24 horas por dia para um bebê recém-nascido. O meu filho acabou de casar, ele e a mulher recém-casados estão vivendo a vida de recém-casado, que a gente não manda nem WhatsApp para eles mais, para não atrapalhar nada. Tem momento que é momento de você fazer as coisas mais intensamente, mas fora isso, vem para o equilíbrio, vem para o meio. O que mais? Avalie custo e benefício antes de começar. Você vai começar a fazer uma coisa, não começa empolgado não. Vamos fazer o carisma. Peraí, deixa eu avaliar aqui. Eu vou sair de casa, eu vou pagar, mas o que eu vou ganhar? Eu vou aprender mais sobre Deus, a Bíblia vai se tornar mais clara para mim. Avalie. Não faz as coisas impulsivamente. Não sai, diminua os excessos e aumente as faltas. Diminua os excessos e aumente as faltas. Procure um crescimento sustentável e não meteórico. Sabe o que a internet fez com a maioria de nós aqui? A internet nos enganou, porque ela está dizendo para nós que a gente pode vencer na vida hoje sem estudar e sem trabalhar. Só senta, dá o play, faz alguma besteira ou fala alguma coisa e você vai fazer assim, tchuf. Não é assim. Não é assim não. Não caia nessa. Continua. Faz um pouquinho todo dia. Ai, pastor, mas eu sou indignada porque eu estudei 6 anos de medicina e a outra vai lá e rebola e ganha. Ela está rebolando. Você rebola aqui com seus pacientes. Deixa ela lá. Para de comparar. Vive a sua vida. Quem entende o que eu estou falando aqui? Entregue ao Espírito Santo todo o seu desequilíbrio. Fala, Espírito Santo, eu não aguento parar de beber. Eu gosto de álcool. Espírito Santo, eu sou viciado em sexo. Espírito Santo, eu gosto de falar mal dos outros. Espírito Santo, eu não consigo parar de seguir os sites de fofoca. Eu dou like e eu comento, bem feito. E eu encaminho os rios. Eu sou um traficante de fofoca nas redes sociais. Eu não mando versículo para ninguém. Eu mando a tragédia, eu mando o divórcio, eu mando o chifre. Isso eu gosto de mandar. Espírito Santo, me ajuda, porque se hoje eu estou ajudando a falar mal do outro, amanhã eu estou levantando pessoas para falar mal de mim. Pede a Ele equilíbrio. Espírito Santo, eu não sei conversar. Qualquer um vem conversar comigo que eu acho que é uma briga. Eu começo a brigar. Me ajuda a ser uma pessoa com tom de voz só, ré menor. Oi, tudo bem? Tudo? Nossa, menina, mas não estou te ouvindo. Não, eu estou assim mesmo. Sabe, eu estou sendo domesticada pelo Espírito Santo. Então, eu estou vivendo esse momento onde eu estou bem, sabe, shine. O único desequilíbrio autorizado pela Bíblia é o amor a Deus. Nem amar você mesmo você pode, além do que deve, nem amar o próximo também, além do que deve. Mas quando fala dele, a Bíblia diz: amarás de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu corpo. Nessa noite, o convite do Evangelho, do Espírito Santo, de Jesus é: volte ao equilíbrio, volte para o centro, volte para uma vida de paz. Vem para o meio. Deus quer caminhar com a gente e dar para a gente tranquilidade, tirar a gente dos excessos, mudar a nossa história. Você crê nisso?